Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero sinceramente que todos vocês estejam muito bem por aí. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitura no Cinema. Meu nome é Gisele Santos, sou uma pessoa apaixonada por livros, por filmes e por séries e venho aqui ou semanalmente ou quando dá para me aparecer para nós darmos as nossas indicações sobre livros, filmes e séries, o que a gente está consumindo aí nos streams, né? A gente que se mata aí para ficar pagando as assinaturas e depois, né? Só Deus que sabe como é que a gente vai fazer para pagar os boletos. Mas enfim, venhamos aqui trazer mais dicas e também acompanhar séries. A gente faz aí coberturas de séries. Então continuem conosco, tá? Muito obrigada para você que já está nos acompanhando desde o início ou para você que está chegando agora. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Vocês nos acompanham pelo seu agregador de áudio favorito, vocês também nos acompanham pelo YouTube. Então, sempre que dá, eu vou lhe trazendo as nossas impressões, resenhas aí de séries que estão aí no hype do momento. Às vezes a gente deixa dar uma passada para dar uma aliviada, afinal de contas é tanta coisa que está surgindo neste ano de 2025 que eu te confesso para vocês que está ficando difícil de acompanhar tudo, mas vamos tentar aqui do jeito que dá e tem coisa que se não tiver no seu hype tá tudo bem, você não querer acompanhar também, tá? Mas é o seguinte... recentemente surgiu, né, no catálogo da Netflix, a segunda temporada da série Wandinha, do universo da família Addams. E teve gente que meio que não gostou dessa segunda temporada. A gente já dá logo isso aí. A gente tira logo esse elefante branco ali da sala, porque às vezes você não está acompanhando nada disso. E aí você está pensando comigo assim, eu tô vendo esse pessoal falar da Wandinha. Como é que é essa série? Por que o pessoal não tá gostando dela? Será que a série é boa? Será que a série é ruim? Como é que faz? Como é que é essa história? Do que fala essa série? Bom, então a gente vai para falar de uma série e às vezes vai voltar uma temporada ou outra, a gente sempre dá uma volta lá ao começo para a gente falar um pouquinho, fazer tipo um recap sobre a temporada anterior. Então aqui eu vou dar um pouquinho das minhas impressões do que foi a primeira temporada, o que fez a série ficar aí nos hypes aí como uma das séries mais bem vistas da Netflix até hoje. E é um dos grandes fenômenos aí mundo afora. Eu particularmente eu tenho uma história muito de admiração por essa história, porque é o seguinte, eu como uma criança na década de 1980, ali na década de 80, início ali, uma adolescente nos anos 90, eu acompanhei muito tanto os filmes da família Addams, principalmente os desenhos, teve ali épocas que passava muito família Addams na TV. Então, eu cresci vendo esse universo, vi também as adaptações cinematográficas, tanto a que tinha como a Mortícia, a Angélica Houston, como também como a Catherine Zeta-Jones, que inclusive ela volta agora nessa segunda temporada de Wandinha. Então, o que acontece? É uma série que ela indica assim, como uma família nada convencional, que tem ali o seu lado mais trevoso de viver a vida, mas sim, uma família muito unida e bem oriçada, tá? Mas um oriçado com amor, com carinho, com um jeito de amar meio estranho, digamos assim, para os nossos padrões, tá? Mas uma família em que os seus membros conseguem se compreender e se amar perfeitamente bem. E aqui na primeira temporada, eu acho que é até uma temporada que mais fica perto
tanto das adaptações, principalmente a adaptação do Tim Burton. Me parece até que os primeiros episódios, o próprio Tim Burton acabou escrevendo, né, os roteiros dos primeiros episódios, se não me engano, dos 3 primeiros episódios. Então, aqui você vê muito da fotografia do Tim Burton. É aquela coisa bem obscura, aquela fotografia ali mais arroxeada, tipo daqueles desenhos da... Nossa, como que é o nome? Fugiu o nome da personagem aqui agora. É até de desenho, tem umas bonecas aí também com essa dinâmica. Mas, assim, ela é muito próxima dessa, acho que é Monster High, acho que mais ou menos é isso. Acabou falando e acabei lembrando o nome da boneca. Então é muito com essa dinâmica, sabe? A coisa mais trevosa, é muito nos tons do preto, do roxo. Lembra até uns quadrinhos antigos ali que tinham muito na década de 80, bem baseados nessas criaturas mais do submundo, né, das trevas, digamos assim. Então aqui a gente vê a história. Uma das primeiras vezes, tá? Eu não me lembro de ver a Wandinha numa questão dela como uma adolescente, tá? Geralmente a gente vê a Wandinha muito na questão mais infantil, né? E aqui a gente vê a Wandinha pela primeira vez na sua versão mais adolescente, descobrindo mais do mundo à sua volta e também se redescobrindo como uma menina. A Wandinha, ela é extremamente curiosa, extremamente inteligente, tá? E a gente vê isso muito até mesmo nos próprios desenhos da Wandinha ali, né, da família Addams como um todo, tendo ali a Mortícia muito voltado para a parte mais assim da magia, mais do sobrenatural. O Gomes ali meio que sendo um pai que ele assim, ele meio que conhece essas questões da família, mas eu acho que ele é quase o normal da família. Já o Feioso, né, que é o irmão da Wandinha, ele sempre com as suas ideias mais mirabolantes de tentar, com um carinhoso jeito, ferrar sua irmã, digamos assim. E tem o tio Chico ali com as suas ideias mirabolantes. Eu acho que é como se ele fosse o cientista da família, sabe? E meio que vive com a família. Então, essa é a ideia que eu tenho da família Addams, e tenho com muito carinho essa visão da família Addams. Então, aqui tem muito dessa questão, né, ali desse descobrimento. É uma série, eu considero ela uma série teen, mas assim, bem voltada para essa parte mais trevosa. Ela até me lembra muito aqueles desenhos do Scooby-Doo, tá? Acaba me lembrando muito os desenhos do Scooby-Doo pela própria dinâmica de ser uma série um pouco mais investigativa, mais assim voltada para tipo casos da semana, sabe? Mas assim, a Wandinha descobrindo ali coisas que tem a ver tanto com a sua ligação sobrenatural, digamos assim, muito voltado por causa da sua mãe, né? Mas dentro, digamos, de uma realidade possível. Vamos supor, se tivesse uma família Addams por aí, vamos combinar que seria tipo isso aqui, a família Addams, né? Vamos pensar bem, assim, a grosso modo, que seria tipo isso. Mas a história começa quando a Wandinha acaba sendo expulsa de uma escola considerada tradicional, porque ela tem a brilhante ideia de, assim, ela e o irmão estudam na escola e tem sempre o bullying de escola, e com esse bullying ela acaba meio que se vingando dos tais ali valentões da escola, jogando as piranhas neles. E você já viu que não deu nada bom, e aí ela acaba sendo expulsa dessa escola. Então, por isso, a família, né, o Gomes mais a Mortícia, eles acabam tendo a ideia, então, de colocá-la numa escola onde a Wandinha poderia, junto com o Feioso,
se comportarem melhor, terem uma socialização um pouco melhor e mais tranquila do que com relação a eles tentarem se enturmar na classe mais tradicional das pessoas, onde que eles não são muito valorizados, eles são bastante discriminados, tá? E ela entra nessa escola, que acho que é a escola, acho que o meu nome tá como tipo Nunca Mais, acho que é isso mesmo o nome da escola, que ficou em português. E aí ela vai começando a conhecer todos esses personagens. Tem ali o rapaz que ela meio que se interessa por ele, tem ali sempre aqueles joguinhos meio assim de que é a amiga, que né, a gente vai vendo as outras classificações dela, que ela meio que tem um poder meio assim, é como se ela fosse descendente de uma certa criatura sobrenatural. Então, assim, é uma série que ela tem toda essa vibe de série teen, tá? Tem até ali um baile, que tem uma dança ali que viralizou mundo afora. Foi uma das dancinhas aí que até nessas outras redes os meninos ficam imitando ela e virou o maior hype ali do momento. É uma série que, para você que gosta desse tipo de universo, você provavelmente vai gostar da série. Se você já viu os desenhos da família Addams ou as adaptações, tem aqui alguns atores que fizeram parte das adaptações, inclusive a própria Christina Ricci, que foi a Wandinha em algumas adaptações. Então vocês vão vê-la aqui também. Principalmente na primeira temporada, ela aparece mais. Então, assim, esse roteiro mais parecido com o que é do conhecimento geral de quem lembra da família Addams, fica algo mais interessante acompanhar, sabe? Aquela série assim, tipo Caso da Semana, e que tem umas coisas ali que são mais voltadas para esse público. Se você não gosta desse tipo de série teen, série assim que mexe com criaturas sobrenaturais, tipo vampiros, lobisomens, essas coisas todas, você não agrada desse tipo de série, então essa você pode passar reto tranquilamente, você não precisa ver porque as pessoas estão gostando da série, tá? Você não precisa de ver. Então, é uma série que a primeira temporada viralizou bastante, muita gente estava doida esperando a segunda temporada, mas a segunda temporada, ela tem alguns erros muito repetitivos da primeira, que continuaram na segunda, e eles meio que mudaram um pouco o foco da narrativa, que desagradou muita gente. Mas em breve a gente vai falar sobre a segunda temporada, né? O bloco 1, bloco 2, né? A gente vai falar sobre isso. Vou separar os dois blocos em vídeos um pouquinho mais curtos, mas que vocês vão entender o porquê que a série ainda ficou tão envolvente como relação à primeira temporada. Então, não quero me alongar mais, é só mesmo essa ideia inicial do que seria essa série, o que eu achei da primeira temporada. Eu, particularmente, gosto mais da primeira temporada do que da segunda. Não desconsidero a segunda como construção de personagem, não é isso que eu estou dizendo. Mas o roteiro, ele flui melhor na primeira temporada. Às vezes, essa divisão de blocos, ela vai se dar muito bem em algumas séries. Em algumas séries, essa divisão de blocos vai ser mais interessante. Eu acho que para Wandinha não funcionou essa divisão de blocos igual teve nessa segunda temporada. Às vezes, se fosse uma distância curta de um período para o outro, com a série demorando menos tempo para voltar, às vezes seria uma fórmula um pouco mais acertada. Eu acho que em breve essas séries mais envolventes da Netflix, ela deve fazer essa divisão de bloco. Vamos ver Stranger Things lá no final do ano, para ver como é que vai ser esse final de temporada, e vamos ver como a Netflix vai criar isso. Para Route 6 não funcionou,
E eu acho que para Wandinha também não funcionou. Para The Sandman já funcionou melhor, entende? Então, fica essas minhas impressões para vocês. Essas são apenas as minhas impressões. E eu quero saber as opiniões de vocês. O que vocês acharam dessa série? Vocês gostam mais da primeira temporada do que da segunda temporada? Vocês podem começar a comentar por aqui, tá? Sem dar muitos spoilers, porque os spoilers, algumas coisas mais pontuais, a gente vai comentar nos próximos vídeos, então, aqui do canal. Então é isso. Muito obrigada mais uma vez para você que está nos acompanhando. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e nos vemos então nos próximos vídeos do canal. Um grande abraço, que Deus abençoe.